Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, na graça do Senhor, no privilégio do Senhor, para falarmos da palavra de Deus, para meditarmos na palavra de Deus. Eu convido vocês, como está dito aí no título já do vídeo, vamos meditar em Daniel capítulo 6. Vamos meditar todo o capítulo, vamos fazer isso em 3 partes. Hoje vamos dos versículos 1 ao 9, Daniel 6, do 1 ao 9, e depois nós vamos meditar os outros versículos nos próximos dias. Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 9. Abra a palavra de Deus para a gente meditar nesta passagem no dia de hoje, na noite de hoje. Diz assim a palavra de Deus: pareceu bem a Dario construir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Dario constituir. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião para acusar este Daniel, senão procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer outro Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o ó rei sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado mais uma vez pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui reunidos mais uma vez para desfrutarmos do Teu Evangelho, da Tua Escritura, essa Escritura tão antiga, mas tão atual ao mesmo tempo. Tão antiga, mas tão aplicável às nossas vidas hoje, ao mesmo tempo. Obrigado por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, temos aqui um Daniel idoso. Temos aqui um Daniel de mais ou menos 85 a 86 anos, porque se a gente for aqui pelo tempo da história e ver o Daniel do capítulo 1 até o Daniel de agora, o Daniel de Nabucodonosor até o Daniel de agora, nós temos um Daniel bastante idoso. Ou seja, ele já tinha servido a Nabucodonosor, ele já tinha servido a Belsazar e foi praticamente ignorado por Belsazar. Mas agora ele tinha retomado uma posição importante na política, digamos assim, do governo, a qual fazia tempo que ele não tinha tomado desde Nabucodonosor, aqui no reinado de Dario. Irmãos, nós pensamos muitas vezes que testemunho só envolve o nosso lado e a nossa conversa religiosa
ou teológica. Não. Agora, nessa conversa teológica, eu vou dar o meu testemunho. Não. Testemunho envolve toda a sua vida, toda a nossa vida. Envolve cada ato que eu fizer, seja ele teológico ou não. E Daniel era um rapaz que ele entendia isso. Era um senhor aqui que ele entendia isso. O Senhor livra Daniel de várias coisas. No capítulo 1, temos aquele livramento que a gente estudou sobre a comida. No capítulo 2, Deus livra Daniel, dando um dom de interpretação a Daniel. E nós vimos isso. Daniel, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. No capítulo 3, nós temos o grande livramento da fornalha de fogo ardente de Sadraque, Mesaque e Abidnego. No capítulo 4, nós temos o livramento da soberba de Nabucodonosor, mais uma vez, aqui, a todo vapor contra Daniel. E no capítulo 5, Belsazar não é liberto, mas Daniel é protegido por toda a história. E mais uma vez aqui nós temos um terceiro rei nessa perspectiva da vida de Daniel na Babilônia. E Daniel aqui está firme e forte com o seu testemunho e com a sua vida de devoção a Deus. E aqui, mais uma vez, Daniel é liberto. Nós temos a passagem de Daniel na cova dos leões. E é interessante porque Daniel, ele não é liberto da cova dos leões, mas ele é liberto na cova dos leões. Deus está com ele no meio da tribulação. Muitas vezes Deus nos livra da tribulação, mas muitas vezes Deus quer que a gente passe por esta tribulação. Mas ele vai estar conosco na tribulação. É a mesma coisa de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não foram livrados da fornalha de fogo, mas Deus estava com ele e eles foram livrados na fornalha de fogo, na tribulação. É o mesmo caso aqui da cova dos leões. Entenda que a influência de Daniel, o testemunho de Daniel, não livrou ele da provação. Não livrou ele do perigo. Popularidade de alguém, de ninguém, livra ninguém de provação. E aqui nós temos um versículo 1 e 2 que mostra o contexto da Pérsia. A Pérsia trabalhava muito diferente de Nabucodonosor, por exemplo. Enquanto Nabucodonosor centralizava o poder só para ele, a Pérsia dava crédito e poder para várias pessoas, porque elas acreditavam que vários presidentes, vários prefeitos, vários sátrapas aqui, vários líderes, um governo inchado, era melhor de governar do que um governo centralizado. Por quê? Porque se um traísse, facilmente o outro iria falar do outro e aí a gente ia se descobrir aquela falcatrua e aí o negócio ia ficar mais fácil de governar. Eles acreditavam que ficava mais fácil de governar com muitos líderes dando cargo a muita gente. E a gente vai ver que a Bíblia fala aqui que Daniel tinha um espírito excelente. Versículo 3, porque nele havia um espírito excelente, e um rei pensava em dar mais destaque a ele, porque ele era um homem honesto. E que espírito excelente é esse? Né? Está ligado à moralidade de Daniel. Não é porque Daniel não pecava, não, de forma nenhuma. Mas moralmente falando, não se achava nele culpa nem erro. Ele era íntegro, ele era honesto, embora pecador, claro. Mas ele era honesto, ele era moralmente correto. E isso dá confiança até em salvos e ímpios. Seja no trabalho, seja em qualquer ambiente. E olha, Deus separou Daniel para ser uma pessoa influente. Daniel era muito influente. Ele vai ter influência direta com o rei. Deus tinha um plano na vida de Daniel. A influência de Daniel era política. Deus pode nos preparar para sermos influentes, né? Mas eu podia chegar para vocês e dizer, olha, tá vendo? Você tem que buscar ser influente como Daniel. Mas esse não é o ponto. O que Deus quer, em primeiro lugar, antes de ser influente ou não, isso não importa. É você ser um servo de Deus. Quantos servos de Deus não são influentes como Paul Walsh, como Billy Graham, como Tim Keller, como Charles Spurgeon? Quantos homens de Deus estão no interior do sertão pregando para 10, 15 pessoas.
e homens com muita fé, e homens que sabem muito de Bíblia, mas Deus separou aquilo ali para eles. Por quê? Porque Deus não quer da gente influência. Na verdade, Ele é um influenciador. Na verdade, Ele é o centro. O que é que Deus quer de nós? Deus quer fidelidade. E é isso que Daniel vai mostrar aqui. Deus pode separar você para ser influente. Tem tantos pastores influentes, bons, graças a Deus. Talvez isso seja parte do seu ministério, um crente influente, um influenciador, que é uma tentação para todos nós hoje. Mas talvez não. E se não for? Você vai querer ser influente de qualquer jeito? Daniel, ele foi separado para ser influente. E é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus não cobra influência da gente. Deus não cobra resultados. Veja, isso, ter que ser influente, não ter que ser influente, no caso do crente, não é ruim, é libertador. Ele quer que você seja fiel. Como eu disse, Ele é o conquistador. É muito libertador saber que no final do meu testemunho, eu não tenho que dar X resultados. Mas Deus é o conquistador. E Ele estabelece os resultados. E aí o que foi que os governantes fizeram? Um plano. Um plano para quê? Para prender Daniel. E eles sabiam que olha como o testemunho de Daniel era poderoso. A única forma de pegar Daniel era mexer na relação dele com Deus. E é justamente isso que esses homens irão fazer. E eles vão pegar justamente nisso aí. Eles vão pegar na fidelidade de Daniel para com Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar aqui, e é uma emboscada que eles vão fazer para o rei Dario, e Dario vai cair nessa emboscada, não inocentemente, mas com plena consciência disso aí. Depois ele vai até ficar com grande remorso, a gente vai ver isso. Mas o que eu quero que você entenda agora, no começo, nessa primeira passagem, é que se Deus quiser usar a sua fidelidade para lhe fazer influente, Ele vai fazer. Isso vai causar um impacto no seu ministério. E, como eu falei, ser influente é uma grande tentação hoje. Mas o seu foco não é ser influente. O seu foco é servir a Deus. Olha Daniel, com tanta influência, 87 anos. E 90% desses 87 anos na Babilônia, com influência política, passando por vários reis aqui. E mesmo assim, com tanto poder, digamos assim, ele não vai ser impedido de ser jogado na cova dos leões. Então, não meça popularidade, não meça influência com provação. Todos passam, mas o diferencial é, você passa a tribulação, você está na cova dos leões, com Deus ou sem Deus. Que nós possamos examinar as nossas vidas de acordo com essas informações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo meditar da tua palavra. Obrigado por essa primeira parte. Esteja conosco, nos dá um bom fim de semana e uma boa semana na tua presença, que amanhã, no dia do Senhor, estamos aqui nesse dia, passamos o dia de jejum com a igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por toda essa oportunidade. Tem misericórdia de nós. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos e até a próxima, se assim Deus permitir.